hoje eu vou analisar aqui uma redação que tirou nota 1000 e ela tem sido motivo de polêmica entre os professores. Uma redação nota 1000 do Enem de 2025. Então, o tema de redação do Enem 2025 foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Vamos lá. Vou ler a introdução e vou fazer os meus comentários. Em Ocaraíba, o autor indígena Daniel Munduruku traz narrativa dos povos originários do Brasil pré-cabralino. Nessa obra, ele retrata os elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito aos mais velhos e a sua sabedoria. Nesse contexto, é nítido que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, tampouco as tendências mais modernas disso. Nessa introdução, nós temos dois elementos. Primeiro, a contextualização. O estudante utilizou uma obra que se chama O Caraíba. Daqui a pouco eu vou mostrar essa obra para vocês. Ele faz uma contextualização utilizando uma obra literária, uma obra da literatura que é um repertório válido, né? Essa obra é do autor indígena Daniel Munduruku. Daniel, ele é uma referência, tá? Ele é ativista, ele é estudioso, ele é doutor. A gente vai ver aqui daqui a pouco a formação dele. E aí, ele utiliza essa obra para dizer o seguinte, claro, traz aqui narrativas dos povos originários do Brasil pré-cabralino, anti-Cabral. Nessa obra, ele retrata elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito aos mais velhos e a sua sabedoria. Essa obra ela é legitimada por se tratar de uma obra da literatura, e essa obra ela é pertinente porque nós temos aqui a expressão mais velhos, né? Essa expressão mais velhos, ela faz referência à palavra-chave aqui, envelhecimento, né? Então, nós temos aqui as palavras-chave do tema perspectivas, envelhecimento, sociedade brasileira. Então, ele já é legitimado e pertinente. Resta saber se é produtivo, se foi bem encaixado a tese. E aí, a partir dessa contextualização, o aluno faz assim: nesse contexto, é nítido que a perspectiva dos personagens do livro, olha, eu trouxe aqui a palavra perspectiva. Perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, tampouco as tendências mais modernas disso. Aqui, quando ele traz aqui que a obra fala do respeito aos mais velhos e a sua sabedoria. Aqui ele não menciona o personagem, né? Se tem algum personagem principal que é mais velho, enfim. Mas ele traz aqui algo do contexto dessa questão de envelhecimento. E quando ele traz algo do contexto dessa questão do envelhecimento, ele utiliza isso para falar o seguinte: que a sociedade brasileira ela fez o contrário do que disse a obra. Então, na obra, nós temos personagens que respeitam, que escutam os mais velhos, só que na atualidade, essas pessoas mais velhas, elas não são respeitadas, elas não são escutadas, a sociedade brasileira não respeita as pessoas mais velhas, elas não são tratadas dessa forma na sociedade brasileira. Essa é a perspectiva que o estudante vai abordar. Isso é um ponto de vista. E não tem nada de errado aqui. Inclusive, a gente tem que prestar atenção: tema positivo, tema negativo, tema neutro, né? Esse tema é um tema que a gente chama de tema neutro. Gente, professor de redação precisa dominar os conceitos de tema positivo, tema negativo, tema neutro. Se você não sabe, não domina, no final eu vou falar para vocês como que vocês podem ter acesso a esses conceitos. Inclusive, vou fazer um convite para vocês no final dessa live, no final dessa aula. Vamos lá. Esse tema ele é tema neutro, porque quando a gente fala de perspectiva,
Perspectiva, eu posso abordar uma perspectiva negativa, um jeito negativo, um jeito ruim, acerca do envelhecimento, e eu posso trazer uma perspectiva positiva. Esse é um tema neutro por isso, porque eu posso abordar o positivo, situações positivas dentro do envelhecimento, e eu posso abordar situações negativas dentro da questão do envelhecimento na sociedade brasileira. E nada de errado. Aqui ele fala que a perspectiva, ele traz uma perspectiva positiva dos personagens do livro, inclusive é esse livro aqui, Caraíba, uma história do pré-Brasil. E a gente tem o personagem aqui, o que que eu fiz? Eu vou dar um Ctrl F aqui. Aqui, lembrou do velho Caraíba que havia passado por sua aldeia. Então, a gente tem aqui o Caraíba, que é um personagem, né? Que ele é ancião, ele é escutado pelas pessoas, ele é respeitado, é uma figura de autoridade na obra. Então, a gente tem aqui um personagem que está dentro desse contexto de envelhecimento e que é respeitado. A gente tem uma perspectiva positiva dentro da contextualização dessa redação. E aí o que acontece? Na tese ele fala assim, olha, na sociedade brasileira, essa perspectiva ela não é positiva como a perspectiva dos personagens do livro. Mas o aluno trouxe um ponto de vista aqui. Está falando que na sociedade brasileira, ao longo do tempo, ao longo da história, a sociedade não enxergou as pessoas mais velhas como dignas de respeito, como dignas de serem escutadas. Certo aqui, se a gente for pensar que na introdução, a gente tem que pensar a introdução antes do modelo pronto e após o modelo pronto. Após o modelo pronto, divulgou-se na internet, nas redes sociais. Agora, gente, eu vou até parar de compartilhar, que eu quero olhar para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. A gente tem que pensar a introdução antes do modelo Coringa e depois do modelo Coringa. Antes do modelo pronto, e eu gosto muito de utilizar, quando eu vou explicar a tese para os meus alunos, eu gosto de utilizar um livro da Arlete Salvador que se chama Como Escrever para o Enem, porque quando ela vai explicar a introdução, ela coloca lá que a gente tem dois elementos principais, que é contextualização e tese, e apenas isso. Depois dos modelos prontos, convencionou-se colocar na redação, na introdução, contextualização, tese e mencionar os dois argumentos. E tá tudo bem também fazer a introdução desse jeito. Só que aí nós temos duas coisas. Tem uma coisa que ficou muito errada nisso, né? Que, primeiro, as pessoas começaram a achar que o argumento era um elemento obrigatório na introdução, e se você não colocar, o corretor vai tirar ponto. Gente, mencionar os argumentos é recomendado, não é obrigatório. Ah, não mencionou os argumentos, Carol, vai tirar ponto em qual competência? Não vai tirar, porque não é obrigatório. Isso, por exemplo, de colocar proposta de intervenção na redação é uma coisa que veio com o Enem, não é obrigatório num texto dissertativo argumentativo, isso é do Enem. E aí, quando o Enem começou a ganhar relevância, porque no início, quando o Enem surgiu, pouquíssimos estudantes faziam o Enem. O Enem ganhou força quando ele foi porta de entrada para entrar para uma faculdade, para o ensino superior. Aí todo mundo começou a se preocupar com redação Enem. Aí vieram os modelos prontos. Aí alguém colocou lá que tem que ter contextualização, problematização, tese um, tese 2. Ainda começou a chamar o argumento de tese um, e tese 2, que é o erro mais absurdo que eu vejo os professores cometerem com os alunos, porque tese é o ponto de vista, o que eu penso sobre o assunto. Argumento é por que isso ocorre? Por que eu penso isso? E aí, eu não posso chamar o argumento de tese um e tese 2. Argumento é argumento, tese é tese. Se você procurar o significado no dicionário de argumento, de tese, em nenhum momento você vai encontrar lá que argumento é sinônimo de tese. São duas coisas diferentes, são dois elementos diferentes dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, pensando por esse lado, que os elementos obrigatórios da introdução são contextualização e tese, não tem nada de errado aqui. E qual que é o ponto de vista desse estudante? Que a sociedade brasileira, na sua história, não
não teve uma perspectiva positiva em relação aos idosos. E aqui é uma introdução que a gente fala por contraste. Ele traz uma obra literária em que há respeito aos mais velhos, só que na sociedade brasileira isso não ocorre, e esse é o ponto de vista. E se você pegar em 2013, no livro da Alex Salvador, Como Escrever para o Enem, ela traz lá duas sedações sobre movimentos imigratórios exatamente assim, com contextualização, com tese, e não tinha antecipação dos argumentos. E tem uma redação nota 1000 do Enem de 2021 parecida com essa, que o aluno também não antecipou os argumentos e nem foi motivo de polêmica. As pessoas gostaram da redação. Então, aqui está tudo certo, não tem nada de errado aqui. Então, aí eu coloquei aqui para vocês no slide, no próximo slide, porque alguns professores e estudantes estranharam. A introdução não traz uma obra literária famosa, não é que ela não é famosa, não é famosa entre algumas pessoas, tá? Essa obra aqui, ela é cobrada, para vocês terem uma noção, essa obra aqui, ela é cobrada em alguns vestibulares. E ela chama atenção para o fato de que quando os portugueses chegaram aqui, os povos indígenas já estavam aqui. Eu até trouxe aqui para vocês, vou compartilhar. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com um som para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ouvir rapidamente um vídeo. Eu vou até acelerar, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. A obra que nós vamos analisar hoje é esta aqui, ó. O Caraíba, do Daniel Munduruku. Trata-se de Sim. uma narrativa linear e de fácil compreensão. A linguagem também é muito simples. Embora tenha várias expressões de linguagem indígena, essas expressões se fazem compreensíveis pelo contexto, sem dificultar a leitura. Trata-se basicamente de uma narrativa romântica recheada de ação e aventura. O casal protagonista, o Perna Solta e a Maraí, lembram também os casais românticos apaixonados que precisam lutar e enfrentar dificuldades para concretizarem o seu amor. Mesmo a Potira e o Periantã, inicialmente voltados para a guerra, acabam vencidos pela força do amor que nasce já na primeira troca de olhares. A narrativa de Daniel Munduruku não pretende provocar reflexões filosóficas complexas e profundas. O seu objetivo primordial é chamar a atenção para uma realidade esquecida pelos brasileiros de hoje. Quando os portugueses chegaram aqui, esta terra já tinha dono. Havia aqui uma população nativa que vivia em harmonia com a natureza. Essa população nativa foi massacrada ou expulsa das suas terras por esses invasores estrangeiros. As palavras da profecia do Caraíba são muito claras quanto a isso. Simplesmente se sentirão donos desse lugar e da sua gente. Pensando sob esse ângulo, não é difícil imaginar o motivo pelo qual esse livro foi indicado como leitura obrigatória aos jovens que vão prestar o vestibular. Em tempos de invasões às terras indígenas por garimpeiros gananciosos, parece necessário destacar uma obra que nos lembre de que isso é apenas mais uma reedição de uma violência que se perpetua desde os tempos de Cabral. Beleza, então olha só, vamos voltar. Fala, galerinha guerreira. Beleza. Então, agora, Carol, beleza, você falou que tá ok a introdução, que tem contextualização e tese, você não tem nenhuma observação, não tem nada que possa ser melhorado? Tem. Quando eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus alunos quando eles vão trazer uma obra literária na redação, o que eu recomendo? Seja filme, seja livro, trazer um recorte, uma cena. Então, o que esse aluno poderia ter feito para deixar melhor ainda a introdução? Trazer o nome do personagem, que é ancião, né? Que é chamado de velho ali, e trazer alguma fala dele, ou então destacar que esse personagem avisa na obra que vai haver um acontecimento que vai ser muito ruim para eles. Esse personagem se refere à invasão dos portugueses, e que as pessoas, né, escutaram o Caraíba na obra, então poderia ter mencionado o personagem e trazido, né, que trata-se de um personagem ancião e que as pessoas, que os demais personagens o escutavam, que ele tinha voz, enfim. Então, chama atenção para esse recorte, que é o que eu falaria para um aluno meu, né? Então, no Enem de 2021, a gente teve uma redação nota 1000 em que o aluno utilizou vidas secas e ele fez um recorte ali, trouxe o Fabiano, filho maior, filho menor e tal. Então, ficou bacana ali a introdução. Então, essa parte eu concordo que poderia ter sido melhorada. Agora,
eu não posso deixar de dizer que tem um repertório ali que é legitimado, pertinente, produtivo, e que o aluno estabelece, de fato, uma produtividade ali quando ele sai da contextualização e vai para a tese. Então, essa parte ela está correta. Mas tem o que melhorar? Tem, eu melhoraria a parte do recorte da obra. Agora, vamos passar aqui para as outras características. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Vamos Carol, lá. posso te Oi, interromper, por favor? pode. Desculpa, eu até coloquei no chat, mas eu acho que você não ouviu. É, Só uma observação. Você acredita, então, que a antecipação argumentativa na introdução, ela possa ser vista com maus olhos no sentido de modelo pronto? Porque eles precisam dessa liberdade, porque eu sempre ensinei aos meus estudantes como um item indispensável, sabe? Porque certo. facilitaria até para o corretor, eu, enquanto corretora, né, já tinha essa visão prévia do que viria, eu brincava com eles que era um spoiler que já fazia. E o que que você acha? É assim, Luciana, foi a Luciana que perguntou? Isso. Luciana, é o seguinte, assim como você, Carol, eu recomendo aos meus alunos que coloquem os argumentos da introdução. Mas o que que eu estou destacando aqui? Que a gente não pode tomar essa única característica, uma característica que se difere das outras redações Alta Mil, para julgar essa redação como um texto ruim, que foi o que muitos professores fizeram na internet. Então, a gente tem que falar o seguinte para os alunos: é recomendado. E o que que eu falo para eles? Olha, se você pegar um corretor ruim, ele pode achar que por você não ter antecipado os argumentos, a sua redação ficou horrível. Que é o que os professores demonstraram ao falar dessa redação, que a redação ficou ruim, ou não ficou boa, não merecia 1.000, porque tinha a antecipação dos argumentos, não é assim. Uhum. A antecipação dos argumentos por si só não é o que vai tornar a redação boa, porque o recheio do bolo na redação é o desenvolvimento. Então, assim Uhum. como você, Luciana, eu vou continuar falando para os meus alunos, antecipar os argumentos, por quê? Porque isso facilita verificar se tem um projeto de texto na redação. O próprio Sebrasp destacou que esses tópicos frasais, que isso ajuda o corretor ali a perceber se tem um projeto de texto, enfim. Mas a mera menção dos argumentos não é uma característica forte para falar, é uma redação boa ou ruim. Até porque a gente tem que olhar o argumento no desenvolvimento se está bom ou não. Às vezes, Sim. você lê a introdução, você acha que porque tem contextualização, tese, argumento, claro, quando a gente vê uma introdução assim, você pensa, poxa, o aluno entendeu o modelo, o texto Uhum. dissertativo argumentativo que se espera do Enem. Mas Sim. antecipar ou não, não vai dizer se aquela redação no todo está boa ou não. E eu achei que muitos professores deram ou estão dando muita relevância a isso para dizer se é uma redação que merecia nota 1.000 ou não. E não Eu é confesso que competência. cortou aqui para mim. Eu confesso que cortou para mim, acho que é a minha internet, que é a primeira redação que eu estou conseguindo fazer, né? Ter esse olhar e fazer a leitura mesmo, que se você está colocando aqui, eu já encontrei ela aqui e li só superficialmente, estou acompanhando sua análise. E só pela introdução já causa esse estranhamento por conta do costume, né, de passar isso para os estudantes. Exatamente a questão do projeto de texto que você disse. Exato. Agora, isso veio com o Enem, de querer colocar os argumentos. Você encontra redações excelentes na USP, na VUNESP, que são instituições que cobram criatividade do aluno, que não cobram modelo pronto, uma escrita criativa, um artigo de opinião muito bom, que não tem antecipação e às vezes o texto é excelente. Só que o que que aconteceu com o Enem? Aí tem duas coisas. Primeiro, a banca aceitou o modelo pronto, os alunos se habituaram a escrever modelo pronto, os professores se habituaram a ensinar o modelo pronto, e os corretores a corrigir o modelo pronto. E a gente ficou tanto tempo nesse modelo que quando você pega uma redação que é boa, mas que foge desse modelo, parece que a gente não sabe avaliar. E isso é grave,
porque o professor de letras, o profissional de letras deveria aprender, valorizar, ensinar o aluno a escrever um texto fora da caixa. Mas a própria banca, quando aceitou o modelo pronto, incentivou os professores a ensinarem modelo pronto, incentivou o corretor. Tem corretor, gente, que pega uma redação que é excelente, que não está no modelo pronto, com perdão da palavra, ele acha que é uma bosta, e não é, e não tá ruim a Ficaram redação. robotizados essas correções, né? Isso, e agora a gente vai ter que treinar, virar a chave, ensinar fora desse padrãozinho, ensinar o aluno a fazer uma redação fora da caixa. Sim. Luciana, muito obrigada pela sua pergunta. Eu achei muito pertinente a sua colocação. Provavelmente muitos outros professores pensaram da mesma forma que você, mas eu também ensino, tá? Antecipar os argumentos pensando no corretor que ele vai pegar. Não Eu que que isso seja agradeço. obrigatório, tá? Pessoal, vou continuar aqui. Bom que o que eu ia falar aqui, a Luciana já perguntou, então ela já adiantou aqui essa parte. Daniel não é tão conhecido quanto Graciliano Ramos. Aí teve gente que falou que foi um repertório forçado, talvez por, sei lá, por abordar os povos indígenas, mas é engraçado, né, gente? Olha só, quando alguém coloca uma redação falando da Grécia Antiga, que em Atenas os idosos, os anciãos eram pedagogos e ensinavam, transmitiam ensinamentos morais, né? Beleza, a gente vê a Grécia, o povo antigo a gente aceita, né? Agora o indígena, que era algo aqui do Brasil, parece que é estranho pegar algo que tem a ver com o povo indígena e do povo indígena eu pegar ali a figura do ancião. Parece que a gente só pode pegar o indígena se for temas relacionados a indígena, a colonização e tal. Por que não pegar, mencionar o povo indígena para a perspectiva do envelhecimento? Se fosse Grécia aqui, eu tenho certeza que também não teria causado tanto estranhamento. Mas olha, o que que é mais a cara do Brasil? A Grécia ou eu pegar um repertório dos povos indígenas, dos povos originários que estão relacionados à formação do país? Então, a gente tem que pensar por esse lado também. O que que tem mais cara aqui de sociedade brasileira? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. E o Daniel não é tão conhecido por alguns professores, né? Na verdade, o Daniel, gente, ele é uma figura muito importante, ele é ativista, ele é político. Estudou na USP, tem obras literárias, ganhou o prêmio Jabuti, então Carol, tem coisa bacana Carol, desse. Oi? que nem a minha, que eu tirei 960, né? Eu não usei repertórios que o pessoal utiliza. Eu usei Dalmo Dallari, que não é muito conhecido, mas ele é um pesquisador da USP. Eu usei a Ah, Renata Witt também. E isso eu estou fazendo com meus alunos também. Trazer repertórios que não sejam tão conhecidos assim, e principalmente brasileiros. Estou focando nessa sim, parte, assim. beleza. Excelente, perfeito, é isso mesmo. E aí, aqui, para muitos professores e estudantes, não há outras formas de argumentar além de causa e consequência. Gente, do mesmo jeito, eu vou olhar aqui para vocês de novo, eu quero que vocês guardem isso aqui que eu vou falar. Do mesmo jeito que a gente acha que a gente só acha que o texto bom é aquele que tem contextualização, tese e antecipação dos argumentos. Tem professor que acha que argumento é só causa e consequência e que tem que seguir aquela estrutura de argumento. Anúncio, eu também ensino, eu falo para o meu aluno, coloca o anúncio do argumento, depois o repertório, explicação, ou então coloca a explicação e depois o repertório, o fechamento do argumento. Só que argumento não é só causa e consequência. E agora a gente tem que aproveitar que o Enem está barrando os modelos prontos para a gente ensinar formas criativas de se fazer redação. Essa é a tarefa do professor, ensinar a escrever de modo crítico. Não é só causa e consequência. A gente tem uma outra estratégia aqui do aluno para argumentação, e talvez por isso também tenha causado estranhamento. E olha, é, já falei aqui da questão do modelo pronto, que a própria banca incentiva a gente a questão dos modelos prontos. E aí,
É engraçado, né? Porque os professores, durante anos, meteram o pau na banca, porque a banca aceitava o modelo pronto. Agora que barrou, e só que a gente ficou tão focado em ensinar modelo pronto que quando você pega uma redação que está fora do modelo, parece que é estranho. Parece que a gente não consegue reconhecer como uma boa redação. A gente não consegue valorizar essa redação, enxergar valor nela. Tá? Mas também não é por isso também, não significa também que eu não tenho nenhuma crítica, tá, gente? Eu já falei ali da introdução do recorte, como eu acho que deveria ter sido feito. Vamos olhar agora, antes de. Vamos passar agora para a parte da argumentação. Antes da parte da argumentação, esse aqui é o Daniel, o autor do livro, tá, gente? Daniel nasceu em Belém, no estado do Pará. Ele é filho do povo indígena Munduruku. Formou-se em filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, em Lorena. Tem licenciatura em História e Psicologia. Fez seu doutorado em Educação pela USP, pós-doutorado em Linguística, com ênfase em literatura indígena pela Universidade Federal de São Carlos, tá? Ele é um autor, doutor em educação, ativista, mais de 60 livros, vencedor do Prêmio Jabuti. Isso aqui, gente, dá um repertório, tá? Para aula de redação com os alunos. Tanto essas informações quanto aquela obra literária. Vamos lá. Agora, vamos aqui. Ah, e eu fiz uma outra coisa. Isso aqui é um bônus para vocês, hein? Eu fiz uma coisa aqui. Se eu fosse reescrever essa redação com Carol, a antecipação. Gente, eu não vou abrir agora para pergunta para eu não perder o raciocínio. Vou pedir para vocês fazerem os comentários e dúvidas no final, pode ser? Porque senão eu vou perder aqui. Vou me perder aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou Carol? estamos. Beleza, a minha tela está aparecendo para vocês? Sim, Sim, Carol. Beleza. Então, olha, eu escrevi aqui, eu reescrevi a redação com um possível, se tivesse um argumento, tá? Se eu fosse colocar um argumento antecipando, se eu fosse colocar uma frase aqui de antecipação dos argumentos, a frase ficaria assim: olha. Nesse sentido, é possível afirmar que, historicamente, no Brasil, envelhecer nunca foi um direito garantido, ao passo que, na contemporaneidade, observa-se uma crescente conquista faltou o E aqui, de protagonismo por parte da população idosa. Então, eu acrescentei aqui uma possível frase de antecipação dos argumentos caso você queira mostrar para o seu aluno, tá? Então, o que vai falar o argumento? Que envelhecer nunca foi direito ao longo da história e que, atualmente, o idoso tem ganhado um protagonismo. Gente, o que o aluno fez aqui? Ele trouxe uma perspectiva histórica. Ele não ficou lá, peraí, deixa eu pensar nas causas e consequências, deixa eu focar numa causa, vou trazer outra causa aqui, aquele jeito que a gente está acostumado. E a palavra perspectiva no tema dá liberdade para o aluno trazer o argumento de uma outra forma. Gente, argumento não é só causa e consequência. Eu posso trazer contra-argumento, eu posso trazer um avanço, eu posso trazer um desafio. O que ele trouxe aqui? Ele trouxe a perspectiva histórica do envelhecimento na sociedade brasileira. E depois ele trouxe um avanço que é o protagonismo. Então, isso aqui foge daquele negócio de, eu vou escolher duas causas, ou o meu argumento, vou escolher duas consequências. Vou escolher causa e consequência. Não, ele fez diferente. Só que a gente estava tão acostumado a ficar dentro do modelo pronto que tem professor que nem se dá conta que, assim, no meu curso eu ensino o aluno, eu ensino o professor a trabalhar com avanço, com desafio, com contra-argumento. O meu aluno sabe que não é só causa e consequência. E esse aluno trouxe uma perspectiva histórica, trouxe um avanço no argumento, e parece estranho porque ele fugiu de causa, consequência, duas causas, duas consequências. Vamos analisar aqui agora a parte do argumento. Primeiro argumento: historicamente, no Brasil, envelhecer é um privilégio, não um direito. Isso é evidenciado por estratégias de manutenção da ordem social implementadas pelas elites.
como a promulgação da Lei do Sexagenário, uma das leis pré-abolicionistas que libertava escravizados maiores de 60 anos. Ao contrário do senso comum, que vê essa medida como uma conquista para eles, a historiografia entende que essa medida não tinha intenções reais de oferecer liberdade a essas pessoas, pois suas expectativas de vida eram baixíssimas. Nesse cenário, portanto, envelhecer não era uma oportunidade para todos os brasileiros, mas um privilégio de alguns. Então, ele fez uma análise da perspectiva histórica. Ele não falou lá ele não trouxe a contextualização falando que os idosos eram respeitados dentre os povos originários, dentre os povos indígenas, e na tese ele falou assim, que na sociedade brasileira acontece diferente disso. Está aqui uma análise histórica provando que na sociedade brasileira não havia esse respeito. E ele pega a lei do aqui tem um contra-argumento embutido aqui, tá? Ele pega a lei do sexagenário, que aparentemente parece que você está respeitando os idosos, mas na verdade não, que a expectativa de vida era baixa, entende? Então ele trouxe uma perspectiva histórica mostrando que na história do Brasil não ocorre como na obra. Ah, beleza, talvez ele pudesse melhorar tendo retomado isso, né? Falando que diferente da obra, na realidade não é isso que ocorre e tal, né? Enfim. Mas lei do sexagenário é um repertório produtivo, tá falando aí do idoso pela questão que a palavra sexagenário tem a ver com 60 anos de idade, né? Promulgação da lei do sexagenário. Olha que sacada você trazer esse repertório para relacionar a questão da terceira idade. Isso aqui é muito criativo. Gente, isso aqui dá de 10-0 numa utopia de Thomas More, no Gilberto Dimenstein do Cidadão de Papel, na Hannah Arendt com a banalidade do mal. Isso aqui é muito bom, isso aqui é a perspectiva histórica. Já que apareceu a palavra perspectivas no tema, ele trouxe a perspectiva histórica e nada de errado, tá maravilhoso aqui esse argumento, essa análise. Ah, Carol, mas ele não fez a retomada da obra dentro do argumento. Tá, gente. Lá na formação oficial para corretores, tinha contextualização que não foi retomada no argumento e o Sebrasp falou, ok, está produtivo. Ah, mas, Carol, você falou em outro momento que a Constituição, o direito precisa ser retomado no argumento. Cada caso é um caso. O Sebrasp cobrou assim, que se for a Constituição, o direito mencionado lá na introdução, esse direito ele tem que ser retomado no argumento, tem que ser desenvolvido ali na discussão, no argumento ali que o aluno colocar. Beleza, isso foi orientação da formação. Então, cada caso é um caso. A partir do momento que o modelo pronto é penalizado, a gente tem mais liberdade, tá? Para pensar o repertório dentro daquele tema específico, dentro daquelas palavras-chave específicas. Agora a gente pode pensar numa redação mais fora da caixa. É fácil? Não. Para mim também não é. Vocês acham que é para mim? É um desafio para mim também, tanto ter um curso de redação para professores e dar resposta para atitudes, para cobranças que muitas vezes parecem ser incoerentes por parte do Sebrasp. Não é simples também. Então, eu fiquei o dia inteiro aqui debruçada sobre essa redação, analisando, lendo, relendo, para trazer uma resposta para vocês do porquê desse texto ter chegado à nota 1000, tá? Então, vamos lá. Então, aqui foi uma perspectiva histórica, tá? Falando que, aparentemente, a lei do sexagenário beneficiaria os idosos, mas na prática foi o contrário. Então, aqui está confirmando a tese, porque a tese estava aqui, ó. O que falou aqui na tese? Que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento. Está falando que a perspectiva da sociedade brasileira é ruim. E está provando aqui que é ruim, ó. Beleza, vamos ver agora o outro argumento. Por outro lado, é um conectivo de oposição. Ele fez um contraste aqui também dentro do argumento, tá?
Ele trouxe uma perspectiva histórica negativa, agora ele vai usar o por outro lado para fazer uma oposição. Agora ele vai trazer uma perspectiva positiva. Então, perfeita a escolha do conectivo aqui para o argumento. Por outro lado, correntes contemporâneas de pensamento colocam os idosos e o envelhecimento em outras posições de enfrentamento ao etarismo, de atividade física e econômica, de engajamento político e social. Um exemplo disso é o filme estrelado por Fernanda Montenegro, em 2025, Vitória, em que a atriz interpreta uma senhora em uma comunidade periférica no Rio de Janeiro e expõe suas denúncias contra a violência e o tráfico onde vive. Sob essa óptica, a figura do idoso deixa um espaço de fragilidade e impotência e passa a assumir protagonismo de sua própria vida. Então, olha, aqui ele trouxe a perspectiva positiva, usando por outro lado. Que eu achei aqui? Vou falar o aspecto positivo, depois eu vou comentar a minha crítica em relação a esse parágrafo, tá? Aqui trouxe um filme que fala diretamente de uma personagem idosa, que é a Fernanda Montenegro. Ele fala que o idoso, que por outro lado, na contemporaneidade, o idoso tem ganhado destaque, diferente daquela perspectiva histórica. Ele traz um filme para comprovar, é um filme legitimado, pertinente, se torna produtivo porque ele consegue comprovar que há esse destaque no contexto da pessoa idosa, trazendo Fernanda Montenegro, né? Então, fala assim, assumir o protagonismo de sua própria vida, tanto no filme, né, quanto na vida dela, pensando na situação ali do filme Vitória, né? Então, trouxe aqui uma outra perspectiva no outro parágrafo. O tema da redação não era perspectivas acerca do envelhecimento. O aluno trouxe duas perspectivas. O problema de ficar focado em causa e consequência é que a gente se esquece de que eu posso trazer avanços, eu posso trazer o lado positivo de uma situação dentro da redação, eu posso trazer um contra-argumento, mas para isso a gente vai ter que sair da caixa e incentivar o aluno a sair da caixa também, né? Leva essa redação, analisa essa redação com seu aluno. Igual a análise que eu estou fazendo com vocês, leva para eles, ou manda o link do vídeo para eles. Ensina o seu aluno a pensar fora da caixa. Beleza. Aí, o que eu anotei aqui? Porque alguns professores e estudantes estranharam. Vamos falar dos argumentos. Os argumentos fogem do padrão de causa e consequência. Primeiro, aqui está argumento, é primeiro argumento. Deixa eu até arrumar aqui. Não quero que fique errado aqui. Primeiro argumento traz uma perspectiva histórica da situação do idoso escravizado, isso aqui foi um desafio. Segundo argumento traz a perspectiva contemporânea, uma perspectiva positiva, tá? A palavra perspectiva, gente, a própria palavra da chave do tema dá liberdade para o aluno escolher se ele vai trazer, ele pode trazer o lado bom ou pode trazer o lado ruim, pode trazer os dois, uma parte boa e uma parte ruim. Segundo argumento, traz a perspectiva contemporânea do idoso que está vivendo mais e tem ocupado o lugar de protagonismo. O argumento poderia ter ficado melhor? Minha opinião, essa parte aqui. O aluno ele faz uma lista da questão do etarismo, atividade física e econômica, engajamento político e social. Só que ele não vai conseguir abordar tudo isso aqui no parágrafo. Então, aparentemente, ele trouxe o aspecto político-social, que é a questão das denúncias de violência e de tráfico onde a idosa vive. Então, ele trouxe aqui algumas perspectivas, né? Mais de uma aqui, só que ele escolhe comprovar essa daqui, o engajamento político e social,
quando ele traz a questão da Fernanda Montenegro e aqui ele faz um recorte, né, da cena. Olha que bacana. Aqui ele traz o nome da personagem. Esse recorte aqui, gente, lembra que falei lá no início? Se eu falo para o aluno que ele pode trazer um livro, que ele pode trazer um filme, ele precisa fazer o recorte da cena e trazer os personagens. E aqui ele fez um recorte bacana, trouxe o nome da personagem, especificou aqui o que, a atuação dela dentro do filme. Esse recorte ficou melhor do que o recorte do livro. Só que os três argumentos estão, aliás, desculpa, os três repertórios estão legitimados, pertinentes e produtivos. O repertório da Vitória está relacionado a uma perspectiva positiva do envelhecimento. O repertório do sexagenário está relacionado a uma perspectiva negativa. O repertório do Caraíba é uma visão positiva, uma perspectiva positiva dentro da obra que foi utilizada para falar que, ó, no Brasil não é bem assim. Beleza, então a minha crítica é que aqui fez uma lista de coisas que não foi, né? O etarismo, por exemplo, não foi o foco e tal. Porém, eu, Carol, não assisti ao filme. Pode ser que o filme tenha abordado também etarismo, não sei. O aluno também não desenvolveu essas outras questões aqui, então a gente não sabe. Mas eu entendo que dentro dessa lista aqui, quando o aluno traz o filme, ele está comprovando essa perspectiva aqui de engajamento político e social, tá? Agora vamos para a proposta de intervenção, que também é diferente, né? Tem professor que fala que tem que ter duas, né? Se o aluno coloca duas causas, tá certo, ele vai lá resolver os dois problemas. Eu, Carol, também falo isso para os meus alunos. Dessa vez, nós temos uma proposta de intervenção. Dessa forma, tendo em vista as múltiplas perspectivas, ó, múltiplas, e ele citou múltiplas no argumento, citou, ó, aqui ele trouxe mais de uma, ele trouxe a perspectiva histórica, né? Aqui, em questão de projeto de texto, ele conseguiu cumprir, ele tem o direito de colocar a palavra múltiplas aqui, porque ele abordou várias perspectivas dentro da redação. Tendo em vista as múltiplas perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, é necessário que o Ministério da Educação, por meio de iniciativas de capacitação e autonomia para idosos, como o projeto Envelhecer, que os ensina a conviver no ambiente digital, atue na formação dessas pessoas para que resgatem, ó, a palavra resgate sua independência. Lembra que ele falou de perspectiva histórica, de sexagenário? Lá não houve independência, né? Lá não houve um resgate de fato, né? Mas olha como as palavras e as escolhas lexicais aqui fazem alusão ao que ele estava trabalhando no argumento, né? Então, de uma certa forma, ele está abordando aqui, ele está dialogando aqui nessa proposta de intervenção com o que ele colocou dentro da argumentação, né? Então, olha só, e tem outra coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu só mostrar aqui os elementos. Agente, Ministério da Educação, meio modo, por meio de iniciativas de capacitação e autonomia para idosos, detalhamento, ele resolveu detalhar o meio e modo, tá? Como o projeto Envelhecer, né, aqui da Universidade Federal, que os ensina a conviver no ambiente digital. Ação, atue na formação dessas pessoas. Finalidade, para que resgatem sua independência bem. Ah, Carol, eu faria mais elaborado com meu aluno essa proposta, essa frase de finalidade, ficou muito curta eu também. Mas o que que o Enem quer para a proposta de intervenção? Agora vamos pensar nas 5 competências. Quando o corretor está lendo a redação, na competência 5, ele quer os 5 elementos. Tem os 5 elementos? Tem, ok, entregou. 200 na C5. Ah, mas ele não fechou aqui a conclusão com o repertório. Onde, gente, tanto quanto a antecipação dos argumentos, isso não é obrigatório, tá? Carol, você recomenda para os seus alunos fechar aqui com o repertório? Eu recomendo. É obrigatório para ir lá dar nota nas competências? Não. Competência 4, conectivos. Tem?
conectivos dentro da redação, presença expressiva, temos nos parágrafos, tá? Ah, mas ele não colocou inicialmente nesse sentido lá no primeiro argumento. Gente, ele fez uma oposição entre os argumentos. O por outro lado aqui ele está se referindo de uma certa forma ao argumento anterior. Ele tem conectivo na proposta de intervenção e ele coloca tantos conectivos intraparágrafos, ele faz um trabalho tão bem feito que não é porque ele colocou um no primeiro argumento que eu vou desmerecer e falar que ele não sabe usar os conectivos. Lembra? A mera, a mera memorização de dois conectivos interparágrafo, vamos memorizar aqui que quando eu for colocar o portanto na proposta de intervenção, vou memorizar que o além disso no segundo parágrafo, a memorização de um conectivo, de uma frase pronta, não significa que o aluno domine a coesão. Considerando que ele fez uma oposição na argumentação, o por outro lado ele está perfeito para estabelecer uma oposição de uma perspectiva ruim com uma perspectiva de protagonismo que é boa. Então, competência 4, excelente. Competência 3. Então, conforme eu falei, eu tenho críticas aqui, né? Que eu acho que ele fez uma lista aqui de perspectiva e não abordou todas. Agora, vamos lembrar que tem uma brecha. Lá na competência 3, presta muita atenção no que eu vou falar. A competência 3 fala o seguinte, que se o aluno tiver uma lacuna pontual, ele ainda alcança os 200. Então, se isso aqui foi a lacuna pontual que eu apontei, ele ainda pode ter uma lacuna pontual e alcançar os 200 na competência 3. Assim como na competência 1, se o aluno tem 2 desvios, ele ainda alcança os 200 na competência 1. Então, não tem problema se ele cometer um deslize aqui na redação. Competência 2. O que a gente olha na competência 2? Vamos relembrar. O aluno compreendeu o tema? Sim, ele trouxe o tema aqui. Tem introdução, desenvolvimento, conclusão, as 3 partes do texto dissertativo argumentativo? Tem. Tem pelo menos um repertório legitimado, pertinente e produtivo? Temos 3. Então, 200 na C2. E na C1, a gramática que eu não encontrei problemas, tá? Se alguém tiver encontrado, me avisa que hoje eu fui elaborando aqui essa aula, esse arquivo, e eu não, na verdade, eu nem cheguei a verificar ou prestar atenção, eu não li com esse olhar, peraí, deixa eu ver se tem algum erro gramatical aqui, pode ser que tenha, mas eu não me debrucei sobre isso. Mas, enfim, Carol, minha opinião agora, conclusão, tem algumas pequenas, poucas falhas no texto? Tem, mas tem muito mais acerto do que erro. Para mim, ele fez um bom trabalho pensando nessa questão de barrar repertório de bolsa e de sair fora da caixa. Para mim, essa redação, ela merece o 1000, tá? Agora, eu entendo também, Carol, eu que também já ensinei modelo Coringa, já ensinei argumentos que se encaixam em vários temas, tá? Já peguei alunos que de última hora ali precisavam do repertório de bolso para salvar o aluno e a banca aceitava. Eu entendo que dentro dessa situação, durante anos a banca aceitando isso, que seja difícil para os professores olhar para esse texto e falar que merece nota 1000, tá? Agora eu vou abrir para as perguntas, para as dúvidas. Gente, enquanto vocês pensam, e eu vou olhar o bate-papo para ver as dúvidas, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Eu tenho um convite para vocês. Quem é da Prova Todo Santo Ano já vai participar de modo gratuito, porque quem é professor do curso participa de tudo. Eu vou fazer no dia 4 de abril um workshop ao vivo, tudo sobre tese, tá? O que eu vou abordar? Tese é a mesma coisa que argumento? Precisa ter tese? Existe modelo certo de tese? Eu vou trabalhar tema positivo, tema negativo, tema neutro. Vou falar sobre a diferença entre tese e argumento. Vou falar como que é a tese no Enem, como é nos vestibulares, principalmente os paulistas, FUNESP, USP, Unicamp. Vou falar da tese nos concursos. Vou falar dos tipos de tema positivo, tema negativo, tema neutro e como eles influenciam a construção da tese.
Vou falar do impacto dos modelos prontos na forma de escrever tese, o que muda na prática antes e depois desses modelos, tá? Como muita gente tem confundido tese e argumento, tese com um tópico frasal, eu decidi fazer esse evento. Ele vai ser sábado, vai ser das 10 ao meio-dia, a gente para o almoço, vai ter uma hora de almoço e depois da 1 às 2h30, tá? Para quem não é do curso da Prova Todo Santo Ano, o investimento é R$ 47. Tem acesso de um ano, inclusive acesso à gravação, tá? Depois, o evento vai ser ao vivo no sábado, mas depois a gravação, para quem adquirir, vai ficar disponível por um ano. O link para compra será disponibilizado segunda-feira no Instagram, nos grupos de WhatsApp, no meu store. Então, isso aqui é um convite, tá? Vamos lá, Simone, pode falar. Na proposta de intervenção, você até comentou, ele não fez um fechamento. Esse fechamento mesmo, como você disse, não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu também estou aconselhando os alunos a fazerem, mas então eu achei que fosse obrigatório, então não é. Queria só confirmar isso, tá? Excelente, não é obrigatório, não. Pode. Deixa eu ver o Dúvida bairro. não, mas eu tenho só uma observação. É Luciana de novo, Carol. Tá, Eu pode falar, Luciana. concordo com o que você disse sobre a reação dos professores, né, na internet e tudo mais, porque o INEP ele permitiu por muitos anos, né, essa Isso. acomodação de ensinarmos, né, argumentos coringas para facilitar a vida do estudante. E agora é todo mundo sair realmente da zona de conforto e ensinar o aluno a essa Luciana, esse ano vai ser o ano dos professores de letras. Esse ano é, não vai ser o ano do estudante de medicina que ensina modelo pronto. dos Esse ano é o coaches, nosso né? ano. A gente vai ter que se comportar Ah, como professor raiz, não como professor é, Nutella. totalmente. Entendeu? Professor raiz que ensina a pensar de verdade, escrever de verdade, de maneira crítica e criativa. Porque essa redação nota 1000, para mim, ao meu ver, é uma redação criativa, inteligente, se a gente for parar para Não te pensar. incomodou essa redação nem na primeira leitura que você fez, não? Na primeira, sim, porque eu não tinha, sabe? Sabe quando você vê assim, deixa eu ir lá no G1 ver. A primeira vez, sim, mas depois, quando eu fui olhar parte por parte, inclusive para preparar esse Sim. evento, aí eu falei, nossa, ficou muito bacana essa redação, eu gostei demais. Mas a primeira vista, Eu que assim, eu estou tendo achei esse primeiro estranho. contato, Sim, estou achando muito estranho. Falei, nossa, tá bem diferente, né, do que nós temos feito, mas é realmente agora sair da zona de conforto e voltar para ser raiz mesmo. estou com uma dúvida. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Ainda é possível o aluno apresentar repertório referente ao argumento? Estou sugerindo que não e que eles busquem que todos sejam pertinentes, mas gostaria de saber sua visão sobre isso. Será que eu entendi a pergunta? Eu vou tentar responder aqui, Fernanda. Deixa eu responder aqui a pergunta. Será que Fernanda, sua pergunta foi essa? Se ainda é possível, você fala repertórios que se encaixem em argumento tipo negligência governamental, alguns repertórios que eu consigo trabalhar o mesmo repertório com vários temas, é isso? Tá. Sim, sim. Inclusive, estou selecionando esses repertórios para trabalhar com os meus alunos. Vou passar esses repertórios para os professores do meu curso. Vou dar um exemplo. Todo ano, os alunos colocam, por exemplo, negligência governamental. Aí eu fui procurar alguns repertórios que dialoguem com negligência governamental, mas assim, e que eles possam colocar em vários temas. Um deles é o neoliberalismo, que eu vou ensinar. O outro tem a ver com eleição. Ah, Carol, mas o que que você vai usar para embasar a eleição? Eu já pesquisei, já está pronto, só vou passar para os meus alunos, depois para os professores do meu curso, tá? E eu consigo trabalhar com isso em vários eixos temáticos. Então, é possível? Sim. E como você pode provar que o Sebrasp vai aceitar isso? Na cartilha do participante tem uma brecha lá numa redação que o aluno usou silêncio midiático, só porque o aluno trouxe um repertório desconhecido,
a banca validou aquilo, né? Então, se a gente analisar a cartilha do participante, se você analisa a cartilha do participante, participa da formação para corretores, você vê que ainda tem muita coisa que pode ser feita ainda com os alunos para facilitar esse processo de o que que eu vou escrever se eu não sei sobre aquele tema, né? E aí eu consegui achar um outro conceito da filosofia moral que dá para colocar nessa questão de negligência governamental. Então, eu comecei a trabalhar nisso assim que eu soube que o Sebrasp não aceitaria mais repertório de bolsa, né? Agora, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? Combinar negligência com instituição zumbi, negligência governamental, colocar o cidadão de papel. Esses repertórios eu não vou poder mais usar dessa maneira, né? Ah, nunca mais eu poder usar Gilberto de Menstein? Depende. Gilberto de Menstein, quando escreveu Cidadão de Papel, ele estava falando dos direitos das crianças e adolescentes na sociedade brasileira. Se cair um tema de infância, de adolescência, você pode usar o Gilberto de Menstein. Então, vocês estão vendo que eu não vou poder falar assim, eu nunca mais vou poder usar fulano de tal, que depende do tema. Depende do quanto você estava presente na formação, sabe? Então, por isso é muito importante. Não estou puxando sardinha porque eu tenho um curso, não, gente. É porque, assim, a formação, nem todo professor pode participar. E todo professor deveria, de maneira democrática, ter acesso ao que se passa lá, ter acesso ao material para ensinar o aluno. Mas daí é importante, então, você estar dentro de um curso, dentro de uma comunidade, né? Daí a importância de aproveitar os eventos, as lives, por isso que eu gosto de fazer live, né? Para democratizar mesmo esse acesso. Eu não cobrei R$ 1 de vocês para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, gente. Mas eu gosto de levar conhecimento. Uso com eles, sermões do Padre Antônio Vieira, bacana, bacana. Nunca tinha pensado nisso, na questão dos sermões. Amei. Que bom que você gostou. Simone, você tinha mais perguntas? Eu tirei Não, do. não, não, era só isso mesmo. É uma redação diferente mesmo, mas é bom a gente ver outro tipo. É como você disse, o cara foi bem criativo, o aluno foi bem criativo mesmo. E tem conhecimento, né? Tem repertório, né? Com certeza, com certeza. Por isso, dentro do curso, eu falei que esse ano a gente vai ter a sala dos repertórios, para a gente poder trabalhar um pouco essa questão da criatividade, porque os alunos só vão conseguir escrever com criatividade se a gente expor para eles, se a gente levar esse tipo de texto, esse tipo de conhecimento, esse tipo de escrita para eles. Se vocês ficarem trabalhando só com o modelo pronto em sala de aula, não vai sair redação fora da caixa, gente. Então, é isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amei ter preparado essa aula. Fazia tempo que, assim, eu sempre preparo live todo sábado, mas essa eu gostei muito de preparar, eu gostei muito de ter analisado essa redação com vocês. A gravação vai para o YouTube, vou pôr o link aqui, se alguém quiser assistir novamente a aula. Oi. Me causou muito estranhamento na, na conclusão, na finalidade, resgatar Foi sua curtinha, né? independência bem. Foi curtinha, mas estava lá, mas estava lá. Eu também achei Tá certo. estranho. Eu não gostei, tá? Do jeito que a frase foi encerrada. Mas o que importa é que tá constando, né? Isso, a gente não pode levar para o lado pessoal. Por exemplo, eu não permitiria que o aluno meu terminasse daquela maneira. Eu pediria, Entendi. numa reescrita, eu faria com ele algo mais elaborado. Achei que para uma argumentação tão bacana que ele fez, ele poderia ter caprichado Isso. um pouco mais, né? Mas vamos pensar assim, o todo ficou tão bom, né? Apesar do jeito que ele finalizou. Tá certo. Obrigada. Imagina. Gente, então é isso. Uma boa noite para vocês, um bom domingo e até o próximo sábado que vai ter aula de novo. Tchau, tchau.